E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que o matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Bem-vindos a mais um encontro de amigos e amigos de Deus. Ainda faz escuro lá fora. E aqui queremos que se faça luz por meio do Espírito Santo, a fim de que as nossas vidas possam ser alimentadas com o maná do céu. Aqui estamos para dar continuidade àquela mensagem que tem por título Sem proteção das leis humanas. Mas gostaria de ter uma palavra de oração. Eu vou dobrar os meus joelhos e vamos então falar com Deus. Nosso Deus, nosso santo e amorável Pai, mais uma noite passou a história da nossa vida e mais uma manhã e dia de oportunidade. Aqui estamos, ó Senhor, para nos entregarmos como sacrifício vivo no Teu altar, como culto racional e agradável a Ti. Queremos convidar o Teu Santo Espírito a movimentar-se dentro do nosso ser e a fazer uma limpeza da nossa vida. E que através dos méritos de Jesus nós possamos ser mais e mais semelhantes a Ele. Abençoa-nos agora e vem alimentar-nos, querido Deus, nesta manhã, nutrindo-nos para mais um dia, para podermos andar na Tua presença e sermos perfeitos. Que os lábios sejam nossos, mas que a palavra seja Tua. E onde ela for recebida, que penetre na vida dessa alma como uma espada de dois gumes e produza um efeito poderoso na sua vida, preparando-a para viver na Tua glória. Por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Amém. Nós
agora confortavelmente aqui ao calor da lareira, ainda o escuro lá fora é visível. Nós queremos entrar numa simbiose com o Criador. Porque eu estou certo que o Criador tem algo muito especial para nos oferecer nesta manhã e, sobretudo, contribuir para que a nossa fé cresça e se torne uma fé invencível. Para aqueles que puderem, eu gostaria que tivessem à mão pelo menos 2 manuais. A Bíblia, o livro santo de Deus, e também o livro O Grande Conflito. Porque esse livro, O Grande Conflito, vai nos ajudar a compreender melhor o grande porquê que a nossa liberdade nos será tirada e que as leis humanas deixarão de nos proteger. Se estão lembrados daquela citação que eu vou reler de novo, no capítulo 40 do livro Grande Controvérsia ou do Grande Conflito, diz o seguinte: quando os que honram a lei de Deus ficarem sem a proteção das leis humanas, um movimento eclodirá simultaneamente em vários países, visando a sua destruição. À medida que o tempo especificado no decreto se aproximar, as pessoas conspirarão para arrancar pelas raízes a seita odiada. Por determinação, um golpe decisivo será desferido numa noite, que silenciará totalmente a voz da discordância e da provação. E da reprovação, melhor dizendo. O povo de Deus, dentro do qual alguns estarão em celas de prisão, outros escondidos em retiros isolados da floresta e nas montanhas, ainda pleiteará por proteção divina, enquanto por toda a parte grupos de homens armados, incitados por hostes de anjos maus, preparam-se para executar a obra de morte. É então, na hora mais tensa, que o Deus de Israel intervirá pela libertação dos seus escolhidos. Quero ler esta última frase. Para agora. Pense naquilo que vou ler. Diz-nos: é então, na hora
mais tensa. Gostaria que retivesse esta frase. É então na hora mais tensa. Nós vimos ontem, no último vídeo, que quando Amã viu que o fiel Mardoqueu não se prostrava nem se inclinava diante de Amã, isto tornou Amã furioso. Como é que alguém pode negar-se depois de o próprio rei, o mais alto homem da nação, havia ordenado que todos se inclinassem diante de Amã, e Mardoqueu, por obediência à santa e sagrada lei de Deus, não se inclinou em momento algum. E isto trouxe ódio, revolta, ira, não só contra Amã, aliás, não só contra Mardoqueu, mas contra todos aqueles e aquelas que viviam uma vida semelhante a Mardoqueu. Queridos amigos, eu não sei se poderá haver na Terra um tempo mais parecido com o tempo do rei Assuero do que o tempo que estamos a viver. E está sendo criado pela influência de Satanás no coração do homem um ódio, uma raiva contra um grupo de pessoas que não se têm curvado, que não têm seguido certas e determinadas orientações que estão a vir até eles decretadas por o maior líder da nação. Queridos amigos, o povo de Deus nos últimos dias, e ao falarmos nos últimos dias, estamos já a falar nestes dias, os 6.000 anos de pecado na terra estão à beira de se esgotar. A iniquidade está à beira de encher a taça da ira de Deus. O pecado está a gigantar-se e atingir o seu limite. Por isso, nós estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra. Eu ontem vi num centro de saúde, aliás, num centro de vacinação, as pessoas no fim de serem vacinadas
é-lhe dada um saquinho com alguma coisa que eu não sei o que lá estaria dentro. Como estamos numa data que anuncia uma festividade pagã, que as pessoas chamam de Natal, com certeza aquilo que estava a ser dado àqueles que recebiam a vacina era uma recordação, uma lembrança. Mas aqui pode ser apenas um pequenino saco. Há países que estão a dar dinheiro. Há países que estão a conceder favores para que, em troco de entregarem o seu braço, possam assim receber dádivas como compensação por o ato que permitiram que lhes fosse feito. Queridos amigos e amigas, foi exatamente isso que Amã fez. Amã, quando foi diante de Assuero, convencê-lo de que alguma coisa tinha que ser feita, com aquele povo que tinha outras leis e outros hábitos, outros costumes, que não tinham os assírios, ele disse: se bem para ser o rei, decrete-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata. Reparem que Amã vai compensar os corruptos e os criminosos. Ele diz aqui de uma forma bem clara: porém nas mãos dos que fizerem a obra. Queridos amigos, eu gostaria de poder fazer-vos entender, mas isto é uma obra do Espírito de Deus, o paralelismo que foi visível no tempo do rei Assuero com os tempos que estamos a viver no século XXI. Para fazer mal, compensa-se essas pessoas. Os que estão a fazer mal são compensados. Meus queridos amigos, pensemos seriamente nisso. E a verdade é que o argumento de Amã foi tão bem organizado, preparado, que o rei Assuero virou-se para Amã e lhe disse estas palavras. Versículo 10 do capítulo 13 do livro de Rainha Esther. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada
como também esse povo, para fazer dele o que bem parecer aos teus olhos. Convencido, Assuero, de que aquilo que o povo judeu estava a fazer, que era mau, convencido de que aquilo que Amã estava a fazer era justo, ele disse: entrego-te a prata e o ouro nas mãos. Faz aquilo que veio para ser aos teus olhos. Queridos amigos, não será isto que hoje, há cerca de 2 anos, e está a acontecer com o povo na terra? Não é isto que está sendo feito? Meia dúzia de científicos, comandados por um senhor chamado, nem sequer vou dizer o nome, mas aquele senhor que fundou a Microsoft. Meia dúzia de homens poderosos na terra, dominados pelo mesmo espírito que dominava Naamã. Eles convenceram os governantes que tem que se fazer alguma coisa com um povo que está espalhado pela terra e que têm uma filosofia de vida diferente, pensam diferente, têm leis diferentes, veem as coisas de uma forma diferente, porque estes temem o mesmo Deus de Mardoqueu. E então os governantes, ainda ontem o nosso Presidente da República veio dizer que não é a favor da vacina obrigatória. Queridos amigos, esse dia chegará em que, se você não levar a picada, você será excluído. Mas não apenas excluído, será perseguido até à morte. E eu quero dizer-vos que o livro de Esther é, na verdade, um livro que nos mostra a realidade dos nossos dias. E quando nós estudarmos bem esse livro a fundo, vamos conseguir entender a história que está diante dos nossos olhos. Quero ler-vos, como nós acabamos de ver no livro Grande Controvérsia ou Grande Conflito, aquela frase que é na hora mais tensa que o Senhor se levantará. Você não vai ter mais ninguém. A sua família
vai olhar para si com os olhos de inimizade. Pais olharão para os filhos com olhos de ira e de ódio. Simplesmente porque eles não querem aceitar certas coisas que vão ser obrigadas a serem feitas e a serem impostas por leis humanas. E como vos disse, meia dúzia de homens no planeta Terra já conseguiram convencer os líderes mundiais que a picada da abelha é essencial e que ninguém poderá ficar sem ela. E se ele ou ela resistir, primeiro vamos isolá-lo e privá-lo de todas as coisas. Mas se mesmo isso não for suficiente, vejamos o que diz o mesmo livro, O Grande Conflito. Diz-nos aqui: o povo de Deus, dentre o qual alguns estarão nas celas das prisões, outros escondidos em retiros isolados da floresta e nas montanhas, e ainda pleiteará por proteção divina, enquanto por toda a parte da Europa à América do Sul, da América do Sul à Austrália, da Austrália à Oceania, a África, diz por toda a parte, grupo de homens armados, incitados por hostes de anjos maus, preparam-se para executar a obra de morte. E quero vos dizer, nesta altura, você não poderá esconder-se mais, porque os anjos de Satanás, por mais escondido que você esteja, eles sabem o local onde você está escondido. E eles vão colocar na mente dos homens, vão-lhe mostrar tudo ao pormenor, ao ponto de homens irados se deslocarem até onde você está para pôr termo à sua vida. Por isso, eu quero dizer a todos aqueles e aquelas que ainda estão na cidade, notem que a mensageira do Senhor diz que o povo está espalhado. Amã disse que o povo está espalhado. Mas aquele que hoje se diz que é o povo de Deus está aglomerado nas grandes cidades. Basta, num sábado, quererem e conseguem apanhar
a maior parte desses que se dizem povo de Deus. Porque eles não estão espalhados, eles estão aglomerados nas cidades e nas vilas. Mas aqui diz, o povo de Deus, dentro do qual alguns estarão nas celas das prisões. Notem, alguns presos, outros escondidos em retiros isolados nas florestas e nas montanhas. Portanto, na hora mais tensa, onde você estará? Quer a Bíblia, quer o Espírito da profecia, diz que o povo está espalhado. Os verdadeiros adoradores estão a adorar a Deus nos lugares mais desertos e solitários da terra. Querido amigo, querida amiga, retenha isto na sua mente. Mas se Ellen White diz isto, veja o que diz o livro de Esther. Mais uma vez, eu vou ler capítulo 3 do livro da Rainha Esther e versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos de todas as províncias do teu reino um povo. Eu volto a ler. Existe espalhado e dividido. Queridos amigos, o povo de Deus vai estar espalhado e dividido. Hoje prega-se os pseudos líderes religiosos dizem que temos que nos unir, temos que estar juntos. Porém a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, diz que o povo de Deus estará espalhado e dividido. Alguns nas celas das prisões, outros nos lugares mais desolados da terra, outros nas montanhas, nas cavernas, escondidos no meio dos rochedos. Ali está o povo de Deus. E quero dizer-vos uma coisa. Onde você se vai esconder? Porque o tempo para se esconder já se iniciou. Iniciou-se há 2 anos. No final do ano 2019, começou o tempo para o povo de Deus se espalhar pelos 4 cantos da terra. Porque o povo de Deus, como disse Amã ao rei Assuero, diz que o povo de Deus tem leis diferentes. E eu gostaria de ler convosco
o que é que o diabo mais teme em relação a este povo? Reparem que na primeira carta de Reis, e nós queremos também fazer um paralelismo, na primeira carta de Reis, vejamos no capítulo 18 e no verso 17, vamos ver o que é dito acerca deste fiel Filho de Deus. Primeira carta de Reis, capítulo 18 e versículo 17. E vamos ver quem diz estas palavras. Diz aqui, verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Verso 18. Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Queridos amigos, agora Acabe vê Elias, mas quando Acabe viu Elias e quando Elias foi ao palácio anunciar os 3 anos e meio de seca, notem que no capítulo 17, do versículo 2, Deus disse a Elias. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus mandou Elias esconder-se. E agora eu posso fazer-vos uma pergunta. Para que Elias fosse defendido e protegido por Deus, era necessário que ele se escondesse? Deus não podia proteger sem estar escondido? Claro que podia. Então por que é que Deus o mandou esconder? Deus mandou esconder Elias para ver se ele confiava na proteção de Deus, para ver se ele confiava no Deus que lhe havia prometido que estaria com ele todos os dias até à sua morte, que nem sequer passou pela morte. Por isso é que Deus disse a Elias: esconde-te. Por outras palavras, no final do ano 2019, de uma forma indireta, Deus disse aos seus filhinhos: escondam-se, espalhem-se, porque vai vir uma crise sobre o mundo em que vocês vão ter que estar confinados. Queridos amigos, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que cada um de nós tivesse o mesmo pensamento de Moisés.
na galeria, nos heróis da fé, Moisés, ao ver a situação em que o mundo se havia tornado, diz que, aliás, Moisés não, peço desculpa, Noé, quando ele viu a condição em que o mundo se havia tornado, como o pecado havia assumido o controle da mente e dos corações das pessoas. Vamos ver o que aconteceu com Noé. No livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, e sobretudo no capítulo que poderemos dizer que é o capítulo da galeria dos heróis da fé, que é o capítulo 11. Gostaria de ler convosco o versículo 10. Diz, aliás, podemos ler o versículo 6, capítulo 11, versículo 6 e 7. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus disse a Elias: esconde-te, porque que Deus precisava mostrar a Elias quem Deus era. Que num tempo de crise, num tempo de fome extrema, Deus cuidaria de Elias. Beberia água do ribeiro e os corvos lhe trariam o alimento. É esta fé que Deus quer para si e para mim. Por isso é que Deus nos aconselha e nos fala: existe um povo espalhado pela terra que tem leis diferentes. As leis desse povo são as leis de Deus. O líder desse povo é o Senhor da lei. Cristo Jesus é o seu Senhor, Mestre e Salvador. É um povo diferente, que crê naquilo que os outros não creem e não creem naquilo que os outros creem. Não vivem onde os outros vivem, porque eles querem depender de Deus. E agora o versículo 7. Pela fé, Elias avançou para o ribeiro de Querite e escondeu-se. Era procurado por todos do reino Assuero. Mas aquele que está escondido em Deus e por Deus só será visível quando Deus quiser que ele seja visível. E diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. O que é que Noé temeu? Temeu o mundo que estava diante dos seus olhos, as concupiscência do mundo. Ele temeu. E diz-nos: temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo.
Queridos amigos, Elias avançou por fé. Noé, pela fé, avançou, mas temeu. E o que é que ele temeu? Temeu pela vida da sua família. Que os seus 4 filhos, as suas 4 noras, aliás, os seus 3 filhos, melhor dizendo, os seus 3 filhos, não tinha 4, os seus 3 filhos, as suas 3 noras e a sua mulher se viessem a perder no meio daquela geração. E diz que, com medo, preparou uma arca. Porque Deus o avisou para preparar a arca. Para sair da cidade e ir para a montanha. Para o lugar mais isolado que era o Monte Ararat. E ali no Monte Ararat construiu o refúgio que serviu nos dias mais tensos para o proteger a ele e à sua família. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero lhe fazer uma pergunta. Onde está o seu refúgio? Onde você vai viver os dias tensos que estão diante de nós? Você e a sua família. Onde vai viver? Qual será o seu esconderijo? Não resista à voz do Espírito. Não lute contra Deus. É hora de esconder-se. Porque muito em breve a mesma fúria que levou homens a procurar o povo de Deus no reino de Assuero é a mesma fúria, mas uma fúria maior, como nunca foi vista nem ouvida, que vai procurá-lo a si, a mim e à nossa família. Amigo, amiga, onde vai estar nos dias mais tensos da história deste mundo? Você terá que responder. Você precisa avançar. No próximo encontro, nós iremos falar de 3 grupos de leis que faziam e irão fazer diferença no verdadeiro filho e filha de Deus. O próximo encontro, creio que será amanhã de madrugada, e você irá ver que se você não estiver a viver em função dessas leis, é uma prova que mostra que você, na hora mais tensa,
não será protegido por Deus. Porque Deus apenas protege aqueles e aquelas que avançam e vivem por fé. Que Deus vos ajude e vos guarde. E até ao próximo encontro. Façam o favor de partilhar o nosso canal. Ativem o sininho. Transmitam, anunciem, divulguem para filhos, pais, amigos, irmãos, inimigos. Porque estas mensagens são mensagens que alimentam a alma. Que Deus vos ajude. Fiquem com Deus.